A essa hora você já sabe que querem condenar o Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, né, o Procurador-Geral da República, ele apresentou um parecer favorável à acusação, indicando que é sim para condenar o Bolsonaro pelo suposto golpe, tentativa de golpe. E essa daqui que você está vendo agora, essa notícia do Mendonça, isso daqui, era a única esperança que existia de que o Bolsonaro pudesse sair ileso dessa, tá? Então o que acontece? A gente sabe que o advogado do Felipe Martins entrou com um pedido para um habeas corpus e anulação da petição inicial. O que isso significa? A gente sabe que o Felipe Martins ele foi acusado de alguma maneira ter tentado viajar para os Estados Unidos. A gente viu que apareceu de repente um documento que provava que ele entrou nos Estados Unidos, mas ele dizia que não. A gente viu relatos, também geolocalização do celular dele apontando que ele estava aqui no Brasil, estava viajando, acho que para casa da namorada, um negócio assim, em um estado diferente do qual ele mora. E o documento oficial dos Estados Unidos foi comprovado agora pelo governo americano que era falso. Eles já até identificaram quem foi a pessoa que falsificou esse documento. Em breve a gente vai saber aí. Mas decidiram manter a prisão do Felipe Martins. Só que o Jeffrey Schickini, que é o advogado dele, solicitou é que a petição inicial fosse anulada. O que isso significa? Significa que um documento que foi dado entrada para julgar o Bolsonaro, o Felipe Martins, Mauro Cid, os generais lá e mais uma galera, esse documento teria que ser anulado, por consequência todo o processo deveria ser anulado. Mas por quê? É só uma informação, é só um documento, é só uma prova que está incorreta. Sim, mas o que o Jeffrey Schickini citou é que o STF deveria se basear na teoria da árvore dos frutos envenenados. Porque como funciona isso? Se você pega um fruto de uma árvore e ele está envenenado, o mais prudente a se fazer é cortar a árvore, queimar a árvore, ou não comer mais nenhum fruto dessa árvore, né? Porque se um está envenenado, existe uma forte possibilidade de que vários outros frutos dela também estejam. Então, em uma democracia, em um local onde a justiça realmente funciona, qual é o correto a se fazer? Já que a petição que tem uma prova falsa foi apresentada, a petição inteira tem que ser anulada. É assim que funciona aqui no Brasil. E deveria, pelo menos. E justamente a petição que inicia toda a questão do processo do golpe é que contém essa prova contra o Felipe Martins. Então, tecnicamente, se a petição inicial é anulada, todo o processo é anulado. Então isso deveria ser anulado. Esse pedido foi feito pelo Jeffrey Schickini e os pedidos eles caem por sorteio lá no STF. O que o pessoal reclama é tudo que cai por sorteio referente ao Bolsonaro cai na mão do Alexandre de Moraes. Tudo. Daí de repente isso daqui caiu na mão do André Mendonça, que é esse ministro aqui que você está vendo. E daí o que acontece? Eu vi o Peter falando isso, eu acredito que seja verdade, o Peter do Ancapso, que é como se fosse um acordo de cavalheiros. Um ministro do STF ou um juiz não dá habeas corpus para o processo de um outro juiz, né? Só que a gente não sabe exatamente como que tá a relação entre os ministros do STF. E daí saiu essa matéria aqui muito estranha. Mendonça deve rejeitar pedido de Felipe Martins contra Moraes. Mas como assim ele deve rejeitar? Como que ele deve rejeitar? Daí a gente vai ver aqui. O pessoal conversou lá com os assessores, né? O julgamento cabe a ele por sorteio. Mas a negativa tende a se basear em critérios técnicos sem análise de mérito. A revista Oeste confirmou as informações com interlocutores do STF. As chamadas fontes, tá? Então o jornalista ele não é obrigado a revelar as suas fontes. E até porque se ele revela, a pessoa pode ficar em risco, enfim, né? Mas uma coisa que que a maior parte das pessoas, pelo menos, não sabe, é que a grande mídia, ela é um veículo de comunicação que traz certas mensagens
que nem sempre são para o público. Eu não tô falando assim, a teoria da conspiração, a grande elite, não é isso. Não é isso. O que eu tô falando aqui é que muitas vezes, se o Lula, por exemplo, ele chega, vamos supor, tô inventando um cenário aqui, tá? Não tô falando que isso aconteceu. Se o Lula chega e liga pro Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, condena aí o Bolsonaro. Condena porque esse cara é sem vergonha, não sei o que. Faz isso aí que eu te dou um cargo de não sei o que. Né? Um exemplo aqui. Meu amigo, se essa ligação for gravada ou alguém tiver algum tipo de informação sobre isso, o que acontece? Acabou totalmente pro Lula, acabou totalmente pro Alexandre de Moraes, acabou a carreira. Né? Tudo bem, a gente já sabe que o Brasil já está em estado de exceção, ok, mas assim, ia ficar muito escancarado. Então, o que acontece? Interlocutores, assessores do Lula se fazem fontes de jornais, né? Eu acho que o Lula tá esperando tal resposta do Supremo. Principalmente do Alexandre de Moraes. Sai lá a notícia. Lula aguarda que Moraes faça tal coisa. Ou, melhor, né? Poder Executivo, nem cita o nome Lula. Poder Executivo, que o Lula é o Poder Executivo. Espera que Moraes tenha tal atitude. Espera que tal coisa. Daí, assessores, interlocutores do Moraes vão e falam assim. Para fontes, para os jornais, né? Olha as fontes aí. Moraes avalia fazer tal coisa. Opa, então ele está prestes a aceitar, mas precisa de mais alguma coisa, tá? Então tudo aqui que eu falei foi só um exemplo. Então, daí depois sai uma outra notícia. Lula pensa em ofertar cargo para Moraes. Entende como que a coisa funciona? Então, as notícias que nós vemos hoje, muitas vezes elas são formas de comunicação. E essa história da grande elite se comunica por notícia? Então é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Muitas vezes filmes, séries, notícias, o jornal. Muitas vezes isso é parte de uma comunicação entre as grandes cabeças desse mundo, né? Os maiores mandatários do mundo, e a gente nem fica sabendo exatamente o que uma coisa significa, né? Igual corrupção. Como que se faria para comprar um ministro do STF? Não sei se funciona ou se isso é assim mesmo. Vamos a uma outra suposição. A gente tem aí o evento Gilmar Palusa, né? Que o Gilmar leva todo mundo para Portugal, daí as big techs, as empresas vão lá, pagam jantar chique, proporcionam experiências incríveis, e essas empresas têm processos no STF, só que eles não vão entregar dinheiro diretamente na mão de alguém do STF, ou vão sentar na mesma mesa para todo mundo conversar. Você faz isso, eu te dou aí 1 milhão, eu te pago tal coisa, isso e aquilo. Não. Você faz um evento que você leva os ministros, agrada bastante. Daí, quem sabe, o seu processo pode ser anulado, pode ser aprovado, pode acontecer certas coisas. Não estou falando que isso realmente aconteça, mas, em uma situação hipotética, você pode imaginar que as coisas podem funcionar assim. Não sei, tá? Não sei, são apenas exemplos aqui. Então, quando você vê uma notícia assim, Mendonça deve rejeitar pedido de Felipe Martins contra Moraes. Eu acredito que pode ser alguém falando assim, Mendonça, você deve rejeitar pedido de Felipe Martins contra Moraes. Entende? Então, isso que a gente está vendo aqui é uma forma de comunicação, pode ser apenas uma pressão que outros ministros, ou um determinado ministro, ele possa estar fazendo aí para o André Mendonça. Mendonça, tem que rejeitar esse pedido do Felipe Martins, entende? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas os caras são ministros do STF, de vez em quando um vai mijar, encontra o outro lá. Cara,
Não, entende? Não. Não se conversa sobre certas coisas. Não se fala abertamente sobre certas coisas. Então, eu penso que isso daqui pode ser uma pressão contra o Mendonça mesmo para evitar que o processo do Bolsonaro seja cancelado. Agora, não sei qual seria a possível ameaça atrelada, mas isso pode ser sim uma pressão. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like no vídeo. Até mais.